Olá, queridos ouvintes! Bem-vindos ao podcast Entendendo a Sociedade. Eu me chamo Josielma e a seguir irei mostrar todos os capítulos desse podcast, que está imperdível. No primeiro episódio, iremos abordar as ciências sociais. Afinal, o que é ciências sociais? É só uma história que inventaram para a gente seguir caminhos? Ou é, na verdade, parte da sociedade? Depois vamos abordar sociologia e o contexto histórico. Afinal, o que o contexto histórico e a sociologia têm em comum? Os conceitos básicos de sociologia, história e filosofia também iremos abordar, e também aparelhos ideológicos e conceitos econômicos preliminares. O que será que é isso? Aparelhos ideológicos e conceitos econômicos preliminares. É o que vamos descobrir no episódio 1. No episódio 2, vamos debater o modo de produção, os conceitos e os modelos clássicos. Afinal, o que define um modo de produção? Quais são os principais modos de produção que marcaram nossa história? A gente vai refletir e explanar sobre o modo de produção primitivo, o modo de produção asiático, o modo de produção escravista, o modo de produção feudal e o modo de produção capitalista. E qual é o papel das transições entre esses modos de produção? Elas ocorrem naturalmente ou são apenas impulsionadas por crises? Já no próximo assunto, vamos debater sobre os novos modelos de produção e desafios contemporâneos. O capitalismo, ele ainda é um modo de produção dominante, mas muitos argumentam que ele está em transformação. O que a gente pode dizer sobre isso, hein? Vamos refletir e explanar sobre o capitalismo de plataforma e economia digital, o socialismo do século XXI e as alternativas ao capitalismo, a automação e o futuro do trabalho e o impacto das crises ambientais e sociais. Ao final, vamos fazer umas reflexões finais e um encerramento, porque depois de toda essa jornada de sociologia, história e economia, o que a gente pode aprender sobre o mundo em que vivemos? Bem-vindos ao podcast Entendendo a Sociedade. No nosso primeiro assunto, mergulhando na essência das ciências sociais, que é o estudo da organização e funcionamento da sociedade, a gente vai entender o que isso significa, né? Temos que imaginar a sociedade da seguinte forma: como um organismo vivo, complexo e em constante mudança. As ciências sociais são a nossa ferramenta para entender, né? Como esse organismo funciona, como as pessoas se organizam em grupos, como as instituições moldam as nossas vidas e como as culturas se desenvolvem e se transformam. É um campo vasto, né? Ele abrange desde a análise das grandes estruturas de poder até o estudo de pequenos grupos e comunidades. As ciências sociais na sociedade nos ajudam a questionar o senso comum, né? E a desvendar as engrenagens da sociedade e faz a gente construir um futuro mais justo e igualitário. Então, da próxima vez você se perguntar, você aí de casa, ouvinte, se perguntar por que as coisas são como são, você tem que lembrar que as ciências sociais estão aí para nos ajudar a entender, né? E diante disto, né, a gente tem duas ferramentas que são muito importantes, não é mesmo? São os métodos qualitativos e os métodos quantitativos. Os métodos quantitativos, eles são como um censo demográfico, não é mesmo? A gente tem que pensar neles como números, estatísticas, gráficos, né? Mais precisamente como números, né? Esses métodos, eles são como um raio-x da sociedade. Eles revelam os padrões e as tendências em larga escala. E ajuda a gente a permitir, né, a medir, comparar e analisar os dados de forma bem objetiva, buscando respostas para perguntas como a quantidade de pessoas, a média e a relação entre, por exemplo, x e y. Agora, com os métodos qualitativos, a gente tem que imaginar uma roda de conversa, né? Como uma entrevista profunda, né? Com a observação do participante.
Os métodos qualitativos, eles são como uma lupa, que eles revelam as nuances e os significados por trás dos números. Eles nos ajudam a explorar a subjetividade, né? As experiências e as percepções das pessoas, que ajuda a gente a buscar, né, respostas para as perguntas como por quê, como e qual o significado, né? E com isso, com esses dois, quantitativos e qualitativos, a gente tem a complementaridade. Em resumo, né, não há uma abordagem melhor ou pior, né? Na verdade, os métodos qualitativos, eles se complementam, né? Por isso que a complementaridade. Enquanto os números nos dão o panorama geral, as narrativas nos revelam a profundidade da experiência humana, né? Com a combinação dessas duas abordagens, ela vai nos permitir ter uma visão mais completa, né? E rica da sociedade. Agora, qual que é a importância da interdisciplinaridade? A gente vai explorar esse conceito, né, fundamental para a compreensão da complexidade do mundo em que a gente vive, né, que é a interdisciplinaridade. A sociedade como um quebra-cabeça a gente tem que imaginar, né? A gente imagina ela com as peças que se encaixam e se complementam. Cada disciplina das ciências sociais, que é a sociologia, a antropologia, a ciência política, história e economia, nos oferece uma perspectiva única sobre esse quebra-cabeça, né? Aí, diante disso, vem a importância da visão integrada. No entanto, para termos uma visão completa e abrangente da sociedade, a gente precisa ir além das fronteiras das disciplinas individuais. A gente não precisa ficar só isolado em uma, né? Que é a interdisciplinaridade, que ela nos convida a conectar os pontos e a dialogar com as diferentes áreas do conhecimento e faz a gente construir, né, de pouco em pouco, pontes entre as diversas perspectivas. Um exemplo prático e claro para você, ouvinte, a gente vai pensar o seguinte, na questão da desigualdade social. Para a gente compreender em sua totalidade, a gente precisa combinar os insights da sociologia, do qual analisa as estruturas sociais, da economia, que estuda a distribuição dos recursos, da ciência política, que examina as políticas públicas, e da história, né? Não é mesmo? Que nos mostra a evolução da desigualdade ao longo do tempo, né? E diante disso a gente tem os benefícios, né? O que beneficia, o que é benéfico de interdisciplinaridade? A interdisciplinaridade, ela nos permite enxergar a sociedade em sua complexidade, né? Ela evita os reducionismos e compreende, né? Ela vai compreendendo as múltiplas dimensões dos fenômenos sociais. Ela desenvolve soluções inovadoras e nessas soluções inovadoras combina, né, diferentes perspectivas que nós podemos encontrar novas formas de abordar os desafios da sociedade. E também, com isso, a gente pode promover o diálogo e a colaboração. A interdisciplinaridade, ela nos convida a trabalhar em conjunto, né? A compartilhar os nossos conhecimentos e a construir um mundo mais justo e sustentável, né? Um futuro mais justo e sustentável. Em resumo, a interdisciplinaridade é essencial para a compreensão profunda e abrangente da sociedade. Ela nos permite ir além das fronteiras das disciplinas individuais e a construir um conhecimento mais rico, né, e significativo. Então, assim, podemos dizer que as ciências sociais elas são neutras ou sempre carregam uma nova perspectiva crítica, né? Uma perspectiva crítica. Para nossa reflexão, as ciências sociais ela tem a neutralidade. Será que o estudo da sociedade pode ser realmente objetivo? Ou sempre carrega consigo isso de crítico? O que nós temos é a ilusão da neutralidade, né? A ideia de que as ciências
sociais podem ser totalmente neutras é em grande parte uma ilusão. Afinal, os cientistas sociais são seres humanos, né? Eles são inseridos em vários contextos sociais, históricos e culturais específicos. As experiências deles, os valores deles e as crenças deles, inevitavelmente influenciam suas pesquisas e análises. E a perspectiva crítica é como motor da transformação. No entanto, essa subjetividade não invalida o trabalho dos cientistas, né, das ciências sociais. Pelo contrário, a perspectiva crítica é um motor fundamental para a transformação social, né, questionando as estruturas do poder, desigualdades e as injustiças. As ciências sociais nos ajudam a construir um mundo mais justo e igualitário, né? E qual é a importância da reflexidade, né? A reflexidade, ela importa então é que os cientistas sociais sejam reflexivos, ou seja, que estejam conscientes de suas próprias perspectivas e vieses, e que busquem, né, apresentar suas análises de forma transparente e rigorosa. Resumindo tudo, né? As ciências sociais não são neutras, né? Mas isso não é um problema. As perspectivas críticas são essenciais para a compreensão e transformação da sociedade. O importante é que os cientistas sociais sejam reflexivos e transparentes em suas pesquisas e análises. Agora, para o nosso próximo assunto do nosso podcast, vamos abordar, né, o surgimento da sociologia e o contexto histórico. A sociologia, ela não surgiu do nada, né, gente? Ela aparece em um momento de profundas mudanças na sociedade. E que cenário que era esse, né? Nesse nosso próximo assunto, a gente vai explorar o cenário que deu origem à sociologia, né? Uma ciência que surgiu em um momento de profundas transformações sociais, do qual a gente pode abordar que é um mundo em ebulição. A sociologia, ela não nasceu do nada. Ela emergiu em um período de intensas mudanças, que foi marcada pela Revolução Industrial e pela urbanização. As cidades cresciam rapidamente, né, e atraíam multidões, né, de trabalhadores em busca das novas oportunidades. Porém, esse crescimento acelerado, né, ele trouxe consigo vários problemas sociais, com a pobreza, a desigualdade e violência. Os fatores históricos que a gente pode destacar aqui, pessoal, é a Revolução Industrial e a urbanização, né? Com isso veio a mecanização da produção e o êxodo rural, né? Que todos nós já sabemos que é a mudança do campo para a cidade, que transformou a sociedade e criou novas formas de trabalho e de vida. E, logo após, veio a ascensão da burguesia. Eu tô falando esses fatos aqui, né, pessoal, mas não necessariamente eu vou estar falando na ordem deles, mas a ascensão da burguesia, do capitalismo, né? A gente tem a burguesia, como a classe dominante, que consolidou seu poder econômico e político e moldou a sociedade de acordo com seus interesses, né? E logo veio crises sociais e desigualdades crescentes, né? Com as disparidades entre ricos e pobres que se acentuaram e gerou tensões e conflitos sociais. E muito depois veio a necessidade de entender e organizar a nova sociedade. Pois assim, diante desses cenários caóticos que a gente viu, né, acontece até hoje, né? Surgiu a necessidade de uma ciência que pudesse compreender e explicar as transformações em curso. A sociologia como a resposta, né? A sociologia, ela surgiu como uma tentativa de dar sentido a esse novo mundo, de analisar as causas, as consequências das mudanças sociais e de propor soluções para os problemas
que foram afligindo a sociedade. Resumindo, né, a sociologia ela é fruto de um momento histórico bem específico, que foi marcado por profundas transformações sociais e surgiu como uma ferramenta para a gente entender, né, e organizar a nossa sociedade, né, a nova sociedade que se formava, né. E agora, para o nosso próximo assunto, conceitos básicos de sociologia, história e filosofia. É o que nós vamos ver agora. Vamos explorar uma pergunta fundamental, né? Afinal, o que é a sociedade? É uma questão que, à primeira vista, pode parecer simples, mas ela esconde uma complexidade fascinante, pessoal. A sociedade é como uma organização. A gente pode definir a sociedade como a organização dos indivíduos em grupos estruturados que interagem entre si e compartilham um território comum. Porém, essa definição é apenas um ponto de partida para compreendermos a riqueza e a diversidade da vida social. Os elementos que compõem a sociedade são a cultura, a estratificação social e ideologia. Na cultura, a gente pode definir como um sistema de significados compartilhados por um grupo, né? Que inclui valores, crenças, normas, costumes e símbolos. E vai moldando, né? A forma como a gente vai percebendo o mundo e como a gente vai se relacionando com os outros. Já a estratificação social divide a sociedade em camadas hierárquicas, né? Com base em critérios como classe, status e poder. E gera também, né, a nossa famosa desigualdade e define oportunidades e recursos disponíveis para cada indivíduo, né? Essa é a famosa estratificação social. Já a ideologia é um conjunto de crenças e valores que legitimam as relações de poder na sociedade. Influencia intimamente a forma como pensamos e agimos e pode ser utilizada para justificar a dominação e a desigualdade. E então, assim, a gente pode abordar principalmente que a sociedade é como um organismo dinâmico, né? A sociedade, ela não é parada, a sociedade não é estática, a gente tem que entender isso. Ela sim, um organismo dinâmico, em constante transformação. E é moldada por diversos fatores, como economia, política, tecnologia e cultura. A importância, né, da análise crítica que a gente vai fazer é para compreender, né, a sociedade em todo, né, na sua totalidade. E é fundamental para a gente adotar uma perspectiva crítica que ajuda a gente a questionar as estruturas de poder, as desigualdades e as injustiças. Em resumo, né, a sociedade é um fenômeno complexo e multifacetado e vai exigir, né, uma análise bem cuidadosa e abrangente. Não é somente a gente ler um assunto e tomar aquilo como um partido. Não é isso. Ela exige uma análise cuidadosa e abrangente, abrangendo tudo, né? É uma arena, né, onde se desenrolam as nossas vidas. E compreender, entender a sociedade é muito fundamental para a gente entender o presente e o futuro. E agora, para fechar o nosso último assunto do nosso primeiro episódio, que eu tô amando, gente, é o seguinte: os dois conceitos cruciais, né, para compreensão, né, da sociedade, que são os aparelhos ideológicos do Estado, os AIE, de Louis Althusser, e os conceitos econômicos preliminares. O que é, gente? O que é esse tal de aparelho ideológico do Estado, né? Na verdade, né, instituições que moldam a consciência social, né? Os AIE são instituições como escola, religião, a mídia, a família, que desempenham um papel fundamental na moldagem da consciência social. Já no controle ideológico, essas instituições atuam como formas de controle
transmitindo valores, crenças e normas que sustentam a ordem social vigente. Já os aparelhos opressores, que são o ARE, né, versus o AE, diferentemente dos aparelhos repressores do Estado, como a polícia e o exército, que utilizam força física, os AIE, eles operam por meio da persuasão e influência ideológica. E assim, né, com os conceitos básicos, temos o modo de produção, né? O modo de produção é a forma como a sociedade organiza sua economia, né? Ou seja, como a gente vai produzir e vai distribuir nossos bens e serviços que são essenciais para a nossa sobrevivência, né? Porque ninguém vive de vento e água, não é mesmo, pessoal? Fotossíntese também, né? A gente tem forças produtivas, né? As forças produtivas, elas englobam, né, as tecnologias, a ferramenta e o trabalho humano, que são utilizados na produção. Já relações de produção, né, com as relações de produção, elas dizem respeito às relações entre as classes sociais, em particular, a propriedade dos meios de produção, que define quem controla os recursos e quem trabalha para produzir, né? E disso tudo, né, a gente tem a interconexão, né? Fechando assim, né, com a interconexão, os AIE, né, aparelhos ideológicos, eles têm os conceitos econômicos, eles estão intimamente interligados, né, não são um grupo separado. Os AIE, eles contribuem para a reprodução do modo de produção dominante e vai disseminando, espalhando ideologias que justificam as relações de produção existentes. Em resumo, os AIE e os conceitos econômicos preliminares, eles ajudam a gente a compreender como a sociedade se organiza e como as relações podem se manifestar, né? Se manifestam em suas diversas dimensões. E com isso a gente fecha o nosso episódio 1 do podcast Entendendo a Sociedade e vamos para o próximo episódio, o episódio 2, que está imperdível, né? Eu vou abordar aqueles assuntos que eu falei anteriormente, né? Que é o modo de produção, né? Conceitos, modelos clássicos, os novos modelos de produções e desafios contemporâneos. E para fechar com chave de ouro, vamos fazer as nossas reflexões finais e nosso encerramento. Bora lá então! Chegamos aqui no nosso episódio 2, pessoal. Esse podcast tá incrível, né? Vamos abordar então agora, a partir de agora, 2 assuntos, né? E por fim a gente faz uma explanação geral. O primeiro assunto é o modo de produção. Modo de produção, conceitos, modelos clássicos e os novos modelos de produções e os nossos desafios contemporâneos. E ao final a gente vai fazer um encerramento bem bacana que vocês vão amar. Bora lá? No nosso primeiro assunto, né, do último capítulo, a gente vai explorar um conceito fundamental, né, para análise da história e da economia, que é o modo de produção. O que define o modo de produção? Na verdade, o modo de produção é a forma como uma sociedade se organiza, né, para produzir e distribuir bens e serviços necessários à sua sobrevivência. E engloba, né, bem misturado, as forças produtivas, que são a tecnologia e trabalho, e as relações de produção, né, são as classes sociais e propriedades por meio de produção. Os principais modos de produção, né, a gente tem o modo primitivo, né, modo de produção primitivo, o modo de produção asiático, o modo de produção escravista e o modo de produção feudal e também o modo de produção capitalista, né? Primeiramente, o modo de produção primitivo, né? Tem sociedades tribais e coletividade, né, mais sucintamente, e tem a economia de subsistência, né, baseada na caça, pesca e coleta. Um exemplo disso que a gente sabe, né, baseado em caça, pesca e coleta, é os povos ribeirinhos, né, que ainda até hoje existe no Brasil, né,
mais lá pelaquela região da Amazônia. E esse é um exemplo claro que a gente pode estar dando agora para vocês. Já o modo de produção asiático é centralização estatal, né? E a servidão coletiva. O Estado controla a produção agrícola e a distribuição de recursos, né? Já o modo de produção escravista, né, é a economia baseada no trabalho escravo, né? A propriedade privada dos escravos, né, e exploração da sua força de trabalho. A gente sabe que a escravidão já foi abolida há muito tempo, mas até hoje, infelizmente, a gente ouve notícias, vê notícias sobre escravidão até hoje no Brasil e também mundo afora, né? Agora, para o nosso próximo assunto, o modo de produção feudal. Ele inclui a servidão e a descentralização política, com as relações de produção baseadas na servidão, né? Com os servos trabalhando nas terras e dos senhores feudais, né? E por último, modo de produção capitalista, né? É o mercado, né? A propriedade privada e a exploração do trabalho assalariado, né? É o mais, né? Que a gente mais enxerga hoje em dia, que está junto com a gente até hoje, né? Atualmente. A economia ela é baseada na produção de mercadorias para o mercado e a exploração do trabalho assalariado pela classe capitalista, né? E agora, né, com as transições, vamos abordar as transições entre os modos de produção, né? As transições entre os modos de produção não ocorrem de forma natural e gradual, né? Elas são impulsionadas por crises e conflitos sociais, resultantes das contradições internas, né, de cada modo de produção. As lutas de classes desempenham um papel fundamental nessas transições, levando à transformação das relações de produção e à emergência de novos modos de organização social. Em resumo de tudo isso, os modos de produção são modelos teóricos. Eles ajudam a gente a compreender, né? A gente a compreender a evolução da sociedade humana e as dinâmicas da economia ao longo da história. Agora, para o nosso próximo assunto, né? Vamos ver os novos modelos de produção e desafios contemporâneos. O capitalismo, né? A gente sabe que ele ainda é o modo de produção dominante. Sempre está dominante, assim, né? Atualmente. Mas muitos argumentam que ele está em transformação. O que a gente pode dizer sobre isso? Para o nosso último assunto, vamos refletir sobre o futuro do capitalismo, que é um modo de produção que, embora dominante, ele enfrenta os desafios e as transformações significativas, né? O capitalismo em transformação, né? Em foco. O capitalismo de plataforma e a economia digital, né? Com a ascensão das plataformas digitais da economia da informação, ela está transformando as relações de trabalho e consumo, criando novas formas de exploração e desigualdade, né? Já para o nosso socialismo do século XXI, a gente tem as alternativas ao capitalismo, né? Em diversas partes do mundo surgem movimentos, né? Propostas que buscam alternativas ao capitalismo. Um exemplo disso é a jornada 6x1, que esteve em pauta, né? Nossa, o pessoal falava muito, tá falando, né? Falou muito, que foi muita pauta, né? Pela deputada Erika Hilton, sobre esse modo, né? De trabalho, de exploração de trabalho. E o pessoal, a gente viu que grande parte da população brasileira está muito a favor, né? Do fim da jornada 6x1, né? E disso a gente vê, né, que é um movimento e teve proposta que buscou alternativa ao capitalismo, como o socialismo, né, do século XXI, que ele enfatiza a democracia e a economia solidária. Já, né, a automação e o futuro do trabalho. A automação e a inteligência artificial, elas ameaçam, né, eliminar milhões de postos de trabalho e gera debates sobre a necessidade de novas formas de distribuição de renda e organização do trabalho. Um exemplo disso é a IA, né? IA está dominando muito, muito, muito. ChatGPT, muita coisa do Elon Musk. Isso faz questionar muito, né?
Será que futuramente a gente vai precisar das nossas mãos para trabalho? Ou a gente ainda vai comandar os robôs? E agora, né, para o próximo assunto é o impacto das crises ambientais e sociais. As nossas crises ambientais, como mudanças climáticas, e as crises sociais, como a pandemia da Covid-19, revelaram a fragilidade, né, e o limite do capitalismo, exigindo novas formas de pensar a economia e a sociedade, né. Diante da Covid-19 que a gente teve, houve, né, a necessidade de home office. E a gente viu realmente que o trabalho, a falta de pessoas, impacta muito. Impactou, assim, serviços reduzidos, trabalho que exigia que a pessoa estivesse presente, não estava, tinha que fazer remotamente. Impactou muito. E isso trouxe uma baita reflexão, né, na Covid-19 e também atualmente. E agora, né, o futuro em debate. O futuro do capitalismo está em aberto, né? Em diversas tendências, eles apontam para diferentes cenários possíveis. É muito importante, né, gente, que haja debate público, amplo e democrático sobre o futuro da economia e da sociedade. E faz com que a gente tente buscar alternativas, né, que promovam a justiça social e a sustentabilidade ambiental e também o bem-estar de todos. Resumindo tudo isso, né, o capitalismo ele está em transformação, né? Tem muita gente que não vê sobre isso, que não está enxergando. E o futuro da sociedade dependerá da nossa capacidade de enfrentar os desafios e construir várias alternativas para promover, né, um mundo mais compreensível aos nossos olhos. E agora chegamos ao final, né? Final do nosso episódio 2 e também ao encerramento do nosso podcast. Como reflexões finais e encerramento, eu vou fazer a seguir, né? Depois dessa jornada, né, pelas lentes da sociologia, história e economia, a gente pode aprender lições valiosas sobre o mundo que vivemos. Ou seja, a sociedade ela é construída imutável, né? Mutável. As estruturas sociais, econômicas e políticas, elas não são naturais, mas sim são construções de nós mesmos, seres humanos, que se transformam ao longo do tempo, né? E a história nos mostra que o mundo que conhecemos hoje é resultado de processos complexos e conflituosos, e que o futuro está em aberto ainda, né? E também as relações de poder são centrais. A sociologia ela nos ajuda a compreender como as relações de poder elas se manifestam, né, em todas as nossas esferas da vida social, desde a família até o Estado, né? E a economia ela nos revela como o poder econômico influencia as decisões e molda, né, as desigualdades sociais, né? E junto com isso a cultura, né? A cultura ela molda nossas percepções. A cultura influencia a forma como percebemos o mundo, como nos relacionamos e com os outros, né? Com os outros e como tomamos decisões. E a ideologia, por sua vez, busca legitimar as relações do poder influenciando nossas crenças e valores. A interdisciplinaridade é fundamental também. Para a gente compreender o mundo em que a gente vive, a gente precisa combinar os insights das diferentes áreas do conhecimento, né? E a interdisciplinaridade, ela permite, né? Ela faz uma permissão a nós, a gente ter uma visão mais abrangente e crítica da realidade, né? E por fim, a ação humana, ela faz a diferença. Embora as estruturas sociais e econômicas exerçam um forte impacto sobre nossas vidas, a gente somos meros espectadores passivos, né? E a ação humana individual e coletiva, ela pode transformar o mundo e construir um futuro mais justo e igualitário que muitas pessoas almejam, né? E a sociologia, a história e a economia, elas nos oferecem ferramentas poderosas para a gente compreender
o mundo em que a gente vive e para a gente questionar as estruturas de poder e construir um futuro que seja melhor para todos, né? O que a gente mais quer, afinal, é que o futuro seja melhor para todos nós. E esse foi o podcast Entendendo a Sociedade, atendendo a disciplina de Sociologia Rural da professora Tatiana Figueira. Até lá, muito obrigada pela atenção e tchau, tchau!